Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Já viu uma coisa? Nós falamos assim, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Nós, em vez de esperar os irmãos, falar amém, aí nós já damos a resposta. Muito bem, irmãos, nessa noite, neste momento, né, eu estou aqui agora para justamente aqui tocando em algum assunto sobre alguns irmãos, eles têm me perguntado sobre a Santa Ceia, né? O que significa a Santa Ceia do Senhor e o que acontece? Eu não vou aqui, eu vou citar poucos versículos aqui, mas eu gostaria neste momento que você me entendesse agora, né, sobre o que nós vamos falar. Vamos lá. Deixa eu baixar um pouco mais aqui. Ok. Então veja bem, né? Vamos ao que interessa. Só dar uma reguladinha aqui nessas câmeras aqui. Assim. Ok. Então veja que o que nós estamos comentando é sobre a Santa Ceia do Senhor, né? Eu vou ler aqui 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 23 a seguir, que está escrito assim: porque eu recebi do Senhor, porque também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, né? E tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento, ou seja, a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim, né? Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Quero dizer, versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe, né, indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós não julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Até aqui. Então, vamos lá. O que nós aqui queremos bem dizer, no versículo 24, nós encontramos ele dizendo, né? E tendo dado graça, né? O apóstolo Paulo aqui falando, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Veja que quando Jesus, ele repartiu ali o pão, ele pegou um pão, né? E neste momento, ele deu graça, certo? Ele deu graça, orou ao Pai e disse para o Pai, né? Ele disse para o Pai: Pai, eu te dou graça, porque até aqui o Senhor tem me sustentado, até aqui o Senhor tem me dado força, me livrado. Mas agora chegou a hora de despedir deste mundo e também deixar os discípulos fazer a obra a qual o Senhor mandou fazer aqui. Então veja, qual o significado da Santa Ceia?
veja que antes que Jesus derramasse o seu sangue lá na cruz, ele chegou e ele reuniu os seus discípulos. E ali ele instruiu aos seus discípulos. Como ele instruiu aos seus discípulos, significa que ele estava dizendo, e tendo dado graça, a partir disso, tomai, tome, comei, isto é o meu corpo. Muitos pregadores têm pregado aí e dito que o pão simboliza o corpo de Cristo depois de orado. Não existe esse tema. Não existe simbolicamente, se nada simbolizando o corpo de Cristo, certo? O que na verdade é o corpo de Cristo. A Bíblia fala assim, isto é o meu corpo. Isto é. Quando ele fala isto é, o que significa? Significa que ele não está dizendo que depois de orado, simboliza. Então não tem dessa de o pão simbolizar a carne de Cristo depois de orado. Não tem dessa de o vinho simbolizar o sangue de Cristo depois de orado. Não. Veja que semelhantemente, depois do versículo 25, ele diz, depois de cear, né, tomou o cálice, né, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Então, ele também pegou o cálice, deu graça e não simboliza. A mesma coisa, ele diz, este cálice é. Então, ele diz, é o Novo Testamento, a nova aliança. Então, veja que quando Jesus, ele chegava à Páscoa, veja que há uma festa judaica, a qual chama-se a Páscoa, né? A Páscoa. E ali Jesus, então, por que Jesus tinha que morrer na Páscoa? Porque justamente ele não morreu em outra época. Já sabemos que o Senhor Jesus, já sabemos que o Senhor Deus, ele segue datas, ele segue cronologias de números, datas com festas judaicas e israelitas. Então nós sabemos que nosso Deus, tudo que ele faz é dentro das datas festivas de Israel. Por isso que Jesus disse, olhar para a figueira. Ou seja, ele disse, o relógio desta terra é Israel. Olha o que vai acontecer com Israel, que você vai ter noção do que vai acontecer com o mundo inteiro. Então veja que nós temos aí o livro apocalíptico de Daniel, que enfaticamente já se leva para o Novo Testamento, o Apocalipse do Novo Testamento. Então, nesse exato momento, né, nós vemos que algo está bem dito, algo está bem explicado em Mateus 24. Né, e tendo dado graça, a partir disso, tomar e comer, isto é. Então não existe essa de simboliza. A pomba simboliza, aí é outra história. Mas a pomba simboliza. Né? A pomba não é, a pomba comum não é o Espírito Santo, mas a pomba é um símbolo do Espírito Santo. Já é outra história. É diferente do sangue de Cristo, do corpo de Cristo. Certo? Então, por que Jesus tinha que morrer na Páscoa? Por quê? Porque o que significa festa Páscoa? A festa pascual significa uma comemoração de uma saída do Egito, de uma travessia do Egito para a Terra Prometida, para a liberdade. A Páscoa estava simbolizando ali uma travessia do Egito, né? Quando atravessou o Mar Vermelho ali, para a liberdade. Por que Jesus tinha que morrer na Páscoa? Por que Jesus tinha que morrer na festa judaica? Porque Jesus,
ele veio para transformar o tempo da escravidão em liberdade. Porque antigamente você ia falar com Jesus, com Deus, você dependia do sacerdote para oferecer sacrifício a você, ao Deus vivo, para que você pudesse ser perdoado dos seus pecados. Porém, é onde nós sabemos que quando Jesus deu o brado, rasgou-se o véu. O véu do templo rasgou. Significa aquilo que separava o homem de Deus, né? Deus agora habita mais ainda entre os homens e dá liberdade para que os homens, né? E dá liberdade para que os homens, eles, na verdade, e dá liberdade para que os homens, na verdade, venham falar diretamente a Deus, né? Igual nós vamos orar, nós vamos buscar, nós não precisamos de ir ao pastor para pedir autoridade, para que ele venha falar conosco, de nós para Deus, porque Deus já nos deu o livre-arbítrio, nós podemos pedir o pastor para orar, mas impedido de orar diretamente, você falar com Deus no seu quarto, onde você estiver, não. Esse véu do templo foi rasgado, é isso que impedia. A lei impedia, no tempo da graça, você verdadeiramente falar face a face no sentido com Deus, ou seja, né, face a face que eu digo é você ter a liberdade diretamente falando com Deus. Então, para falar com Deus, era através de quem? Dos levitas. Né? Para falar com Deus era através dos levitas. Como que, na verdade, esses levitas hoje não são mais aquelas pessoas que intercede, que fala pelas próprias pessoas de vez, que cada um fala? Vocês podem sim, Deus continua ouvindo, né, os sacerdotes, né, que intercede pelo povo, e ainda continua, porém, continua o poder no sentido espiritual. Só que o homem não precisa mais procurar um sacerdote para confessar os pecados para eles, para que ele possa buscar pegar o seu sacrifício, oferecer a Deus e Deus te perdoar através do sacerdote. Não existe mais isso. Na verdade, era uma história bem grande, né? Porque também Deus perdoa hoje as pessoas através de Jesus. Então veja que Jesus é o sumo sacerdote. Você viu aí falando que é o sumo sacerdote? Se ele é o sumo sacerdote, ele é o sacerdote dos sacerdotes. Então veja bem que essa história de ir lá confessar no pé de padre, isso aí é mariquinha. Essa história de ir lá e confessar seu pecado como se padre tivesse poder para te perdoar. O camarada adultéria, fornica, é pedófilo, e agora ele vai te perdoar o quê? Ele não vai nem te perdoar, pegar, entendeu? E adulterar contigo, falar, o seu perdão vai ser perdoada, né? Principalmente mulher, ou homem, ou jovem, depois que nós tivemos um relacionamento sexual. Então veja bem que a pessoa ela tem que entender que padre é comedor de feijão e arroz, padre é falho. Não só estou dizendo de padre, eu estou dizendo de padre, pastor, professor, quem seja. Você não tem que confessar diretamente ao homem, certo? Quando a Bíblia manda você confessar diante dos homens seus erros, a Bíblia está falando diante dos homens, não do homem. Não tem um especificamente para perdoar os seus pecados, senão Jesus. Quando a Bíblia manda você confessar diante dos homens, ele está dizendo que você, que é membro do corpo de Cristo, não pode ocultar o seu pecado aos outros membros. Então você procura o pastor, que o pastor não é ele que vai chegar e lançar o perdão só para você. É a igreja que vai te perdoar. É a igreja inteira, não é o pastor essencial. É a igreja toda. Conforme for o seu pecado, a igreja vai te perdoar e vai te punir. Conforme o seu pecado, a igreja vai te perdoar e vai deixar você em comunhão com Cristo. Então, é a igreja. Veja que quando há um julgamento, não é o juiz ali que chega e dá sua própria sentença, né? É na sua própria sentença. Ali, quando há um julgamento, na verdade, é o juiz que fica esperando as provas chegar nele e a maior parte condenar o corpo de jurado. Aí o juiz vai dar a sentença. É assim que funciona. Então, veja bem que quando Jesus ele chegou e partiu aquele pão, que ele pegou um pão inteiro. Então, um pão inteiro, a Bíblia diz que Jesus é o pão da vida, não é?
Então Jesus é o pão da vida, é ele que é o pão da vida. Então se Jesus é o pão da vida, o que acontece? Ele pegou um pão inteiro e apresentou o pão. E disse, Pai, estou te apresentando este pão que sou eu, certo? Então este pão sou eu. Porque todos aqueles que tiverem comunhão comigo, né, em mim, né, serão salvos e têm vida eterna. Então ele pegou um pão, escute, naquele momento Jesus estava criando totalmente a sua igreja, estava confirmando ali a sua igreja. Jesus criou a sua igreja na época da Santa Ceia, não foi antes. A partir dali, Jesus criou a igreja, né, dos cristãos, que na verdade não tem nome, né, mas o cristão tem. Né, um cristão, todo cristão comprado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, eles são a igreja do Senhor. Então nós vemos aqui que Jesus pegou um pão, né, e ali ele abençoou e ele começou a pegar os pedaços. Então ele deu 12 pedaços, né, 12 pedaços. Então veja bem que Judas estava no meio. Por isso que Jesus fala, né, deixa crescer o joio com o trigo, né, porque quando o Senhor da seara chegar, o ceifeiro vai colher só o trigo ao celeiro e o joio vai ser queimado. Então veja que Judas, ele somente participou do pão. Nós vemos aí que Jesus pegou um pedaço, deu um bocado para ele e disse, agora você vai. Então Judas não bebeu o sangue de Cristo, né? Judas não bebeu o sangue de Cristo, comeu a carne e foi. Então, o que significa? Significa que o pão da vida chegou na terra. E é um pão inteiro. E esse pão é Jesus Cristo de Nazaré. Como é Jesus Cristo de Nazaré? Né? Como é Jesus Cristo de Nazaré? Então ele pegou e dividiu aos pedaços. Deu 12. Quando ele dividiu aos pedaços, cada pedaço estava representando, né, uma igreja ou uma tribo. Por que 12? Uma tribo de Judá, uma tribo de Israel. Cada pedaço estava representando. É tanto que ele fala as 7 igrejas, lá do Apocalipse, né, que algumas delas é forte, outra fraca, outra é, né, pervertida, outra é santa. Não é verdade? Então veja bem que ele sabia que no corpo dele existia alguns entre eles que seriam doentes. Né, que seriam doentes. Por isso que Jesus disse assim, né? Portanto, que comeste pão ou bebeste cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo do sangue do Senhor. Então tem muitas pessoas que participam da Santa Ceia dentro da igreja, acaba de brigar, de discutir, acaba de assistir filmes pornográficos, acaba de jogar sinuca, beber cachaça, cigarro, certo? Acaba de namorar escondido, fornicar, e eles vão na maior cara limpa para participar do corpo do sangue de Cristo. E no final da conta, o que acontece com ele? Ele fica podre. Ele morre espiritual. Porque a Bíblia diz, por isso que há entre vós muito fracos e doentes que dormem, muitos que morreram e outros que estão ainda doentes. Então veja bem que neste momento a doença espiritual, a morte espiritual e até mesmo a morte física. Então por isso que nós temos que participar da Santa Ceia, né, totalmente intacto, sem lembrança de pecado, sem cometer. Porque antigamente os cristãos anteriores mais antigos, eles na época de ceia era uma semana de Santa Ceia, de oração, só oração para santificação, para comer o pão e beber o cálice de Cristo. Então veja bem que a Santa Ceia não é qualquer um que deve tomar. Como essas igrejas aí, hipócritas, gargantas do diabo, dão ceia até para cachorro, né? Dão ceia para gato, né? Então Satanás ele fica satisfeito com isso. Por quê? Porque na verdade você está profanando o sangue e a carne de Cristo. Então nós vemos aqui acontecendo algo, né, muito em especial, que Jesus chegou e distribuiu 12 pedaços, né? E aquela que Judas pegou, aquele 12 pedaços, são justamente, irmão, olha aqui que coisa que tremenda que é. Aquele pedaço que Judas pegou, né, é como simbolizasse verdadeiramente o Vaticano. É como simbolizasse, né, a igreja total, a Babilônia do pecado. Porque essa igreja também,
ela foi nascida, mas nascida do pecado, da rebeldia. E veja que, como assim, pastor? Pode ser a Babilônia. Porque a Babilônia, justamente um pedaço de pão que deu para Judas representa a Babilônia. Eu vou dizer para você, você vai lembrar, e eu vou citar aqui, em Atos capítulo 1, versículo 17 a seguir, fala de uma posse de um outro apóstolo, não é verdade? Pois Jesus escolheu 12 apóstolos. Neste caso, né, veja que ali na mesa tinha 12 discípulos. Então Jesus fez o quê? Jesus chegou e, naquele exato momento, ele repartiu 12 pedaços ali na mesa. E justamente Judas pegou o seu bocado, que é o sangue do cordeiro, não. Então ele pegou e saiu comendo. Porque ele falou assim, aquele que eu dei o bocado na mão. Então deu o bocado na mão, e ele pegou e falou assim, vai, faça logo o que tem que fazer. Imediatamente ele levantou e foi fazer. Não esperou nem a ceia, porque nem esperou nem o vinho, porque o vinho vinha depois. Então veja neste momento que ali, né, o Senhor mostrou que Judas, né, estava ali simbolizando, né, a igreja romana. Né? Ali, Judas estava ali simbolizando a igreja romana. Né? A igreja romana, né, que havia já nascido lá do Ciristeu, vinha vindo e tal, aquilo outro. Então, Jesus estava mostrando a sua existência na terra. Então, veja bem que a igreja romana, então, ela começou a criar força ali. Porque foi de Judas que podemos dizer que representava ali a igreja romana naquele momento. Não estou falando que seja diretamente ele, porque a igreja romana já vinha desde antes, já, né, há muito tempo, os filisteus, né, os fariseus, então todos aqueles apostatas lá, eles já eram realmente já, né, já era, como eu falo, já estava no caminho para a traição sempre de Cristo, sempre, né, já tinha esta igreja, né. Então, como tudo já foi feito desde o princípio do início, então a gente está aí só pegando uma suposição para que você entenda. Então Judas ali, representando aquela igreja romana, ele foi lá entregar para o povo, porque Judas, apesar que ele era judeu, mas, na verdade, ele era uma pessoa que saiu. Por isso que o anticristo sai justamente, né, de onde crê, né, de onde eles crê que Jesus, que Deus existe. É um ato religioso. Então, o anticristo tem que vir de um ato religioso. Certo? E este ato, quem é ele? O Papa. Né? Nós sabemos que Papa significa, a palavra vigário significa filho de Deus. Então, eles que se titulam filho de Deus. É por isso que as pessoas se curvam diante dele e pedem perdão a ele. Como se tivesse, na verdade, as pessoas pecando contra ele. É um povo estúpido e ignorante que não conhece verdadeiramente a palavra de Deus e estão cegos. Mas é bíblico que a Bíblia diz que Deus cegou entendimentos, né? Ou seja, Deus não, né? Nesse caso, o diabo, o Deus desse século, né? O Deus cegou entendimento, Deus mudo, Deus com minúsculo. O Deus desse século, né? O Deus desse século cegou entendimentos de muitos para que não resplandeça a luz do Senhor, a glória, e eles não vejam a glória de Deus. É o que aconteceu. Então esse Deus de D minúsculo, né, ele tem feito um estrago. Veja que as pessoas vão até o padre, até o Papa, né, para chegar e para pedir o perdão pelos seus pecados, como se eles fossem Deus. E assim também, nós vemos aí no mundo inteiro as pessoas se curvando diante de imagem, escultura, diante de pessoas que na verdade não têm nenhum chamado de Deus. E ele é transgressor da palavra. Então nós vamos, neste momento aqui, né, entender o seguinte, que neste caso, Jesus deu ali, né, um bocado para Judas. E ali então, Judas traiu. Então nesse momento, Judas já estava desligando-se, já estava desligado totalmente do discipulado de Cristo. Como Judas estava desligado totalmente do discipulado de Cristo, o que é que aconteceu então? Então ficou 11 discípulos. Então Jesus, né, sabia que ali ficariam 11 discípulos. Então, o que que Jesus fez? Né? Judas morreu e foi substituído, no lugar de Judas, outro discípulo, Matias, porque as 12 tribos tinham que ser realmente
completada. Então veja naquele momento ali, naquele exato instante, que quando Judas deixou o vago, então sobrou um discípulo traidor. É a igreja romana, né, que trai Jesus 24 horas. Então Judas representava também esta igreja romana, vinda há séculos muito mais antes de Cristo, né? E veja que, na verdade, né, neste caso, né, não são 13 discípulos, nesse caso são 12, porque aquele discípulo que era o Judas, né, perdeu o discipulado dele, a autoridade dele, assim que ele entregou o mestre para ser crucificado. Então veja que Jesus ali, ele partiu em 12 pedaços esse pão. Isso significa que essas pessoas, esses 12 pedaços, ele multiplicou por milhares de pedacinhos, por milhares. Inclusive eu sou um pedaço, você é outro, nós somos outros, o povo, todos eles são eles, os cristãos, não os ímpios. Então veja bem que Jesus falou assim, agora eu estou dando esse pedacinho do pão para que vocês evangelizem. Né? Vocês vão sair e distribuir isso para o mundo. E vai multiplicar. Né? Veja também que também ele orou e deu graça sobre o vinho. Né? Porque o vinho ali estava simbolizando, naquele momento, antes de orar, o sangue de Jesus. Depois de orado, ele já não simbolizava. Isto é, o sangue dele. Então veja que o vinho ali já era, depois de orado, o sangue de Cristo. Isso significa, esse é o meu sangue, disse Jesus, que por ti foi derramado, ou será derramado, né, para que você possa ser remido dos seus pecados. Então aquele sangue era o sangue do Cordeiro. Lembra que Jesus ele transformou água em vinho no seu primeiro milagre? Por que ele fez primeiramente o primeiro milagre? Foi justamente transformar água em vinho. Porque, na verdade, existem muitas pessoas que estão no mundo encolarizado, embriagado com o vinho da meretriz, embriagado com o vinho do capeta, embriagado com o vinho do diabo. E muitas pessoas que estão embriagadas espiritualmente, principalmente com o vinho do diabo, então essas pessoas estão sendo levadas ao cativo para serem sacrificadas ao inferno. Então veja que o Senhor Jesus, ele trouxe o vinho verdadeiro, né? Que seria o sangue verdadeiro, porque quando o sangue ele entra no corpo, né? Ele faz toda a função do coração funcionar. Então, existia um sangue mentiroso no corpo dessas pessoas que andavam contra a palavra de Deus. Então é por isso que Jesus pegou e deu vinho lá na festa lá, de Caná da Galileia lá, das bordas, quando na verdade o povo tinha embriagado, estava bêbado, tudo bêbado. E então vamos pegar esse vinho, vamos transformar, né, no pecado, transformar na ira de Satanás, no ódio do diabo. Então essas pessoas estavam dopadas, elas estavam fazendo coisas extraordinárias contra a lei de Deus. Elas transgrediam e tudo mais. Então Deus considera, né, esses ímpios embriagados fora de si, quando eles começam a pecar, começam a blasfemar, começam a fazer isso, então ele considera essas pessoas como se essas pessoas tivessem perdido o juízo. Então Jesus então estava mostrando ali que aquelas pessoas que estavam ali no Caná da Galileia, ali rolava um vinho sim, né, com fermento, rolava ali um vinho com álcool, né? Então Jesus sabia que a pessoa ia de qualquer maneira a se ficar embriagado e ali poderia cometer alguma besteira, um carro matar, uma carroça, né? Uma carruagem passar por cima e matar. Então Jesus, então, ele pegou aquele vinho, aquela água, que é ele, como está escrito na Bíblia, 6 talhas, né? Jesus pegou 6 talhas de pedra, aí mandou encher de água, encheu de água, e naquele exato momento, né, que encheu de água, o que aconteceu? Jesus transformou em vinho. É só vocês calcular, né? 6 talhas vezes 180 litros de água. Isso aí não me pergunte, pastor, mas está escrito na Bíblia, meu irmão. Isso aí é a prolongação de um estudo teológico, né? Então, como eu não sou formado na teologia, um pouco eu sei que eu estudei um pouquinho, né? Fiz alguns cursos pequenos, muito pequenos, que não dá para nada. Eu cresço no conhecimento na graça dentro da palavra de Deus, mas a gente diz que tem que crescer também, tem que conhecer a lei do homem. Então veja que nesse exato momento, né, Jesus chegou e transformou ali água em vinho. E todo mundo já tinha tomado, estava tudo já soluçando. Imagina, Jesus chega numa festa, né?
o subconsciente das pessoas que estão tomados pelo álcool, né? De repente vai lá, transforma água em vinho, porque Jesus pediu água. Porque Jesus, ele poderia pedir um pouco do vinho, assim como Elias pegou um pouquinho, né, de azeite da viúva, né, do azeite, o Eliseu farinha, né, e tal, aquilo lá. Então veja bem, então naquele momento Jesus poderia pegar, né, alguma coisa semelhante ao que era ali para multiplicar. Só que Jesus queria dar o melhor da festa. Então Jesus deu o melhor da festa, né? Observe que nós temos uma passagem dentro dessa mensagem também sobre o como é que fala? A mãe de Jesus, né? Sobre a mãe de Jesus, a qual Jesus chama ela de mulher. Você sabe por que Jesus chama ela de mulher? Mulher, o que tenho contigo? Por que não chamou de mãe? Mas vamos parar por aqui para que não alongue esses vídeos. Então veja bem que naquele momento Jesus transformou água em vinho, mandou levar até o mestre Sala, e ali, né, foram mais, na verdade, 6 talhas, né, 6 vezes 8, 48, 1080, né, acho que 1080 litros de vinho. Então veja bem que para aquela turma toda beber o vinho. E ali o mestre Sala viu que o vinho estava delicioso, até chamou a atenção do noivo, dizendo que ele tinha escondido o melhor para deixar o melhor para por último. Por isso que a Bíblia diz que os últimos serão o primeiro, né? Então os últimos serão os primeiros. Então veja que ali eles elogiaram. E todo mundo bebeu do vinho, se contentou. E ao mesmo tempo, acredito eu, que naquele momento que eles beberam daquela água transformada em vinho, né? Quando ficaram sabendo, aí aquele efeito do álcool saiu. Então todo mundo foi para sua casa sóbrio, porque aonde Jesus chega, né, a bebedeira tem que sair e a pessoa volta sóbrio. É por isso que até no nosso país, né, é proibido dirigir bêbado, porque a pessoa fica fora do consciente, pode cometer loucura, matar, fazer acontecer. Então Jesus ali estava mostrando, naquele exato momento, naquela exata hora, né, que ali, aquela água, né, era ele, porque ele é a água da vida. Então ele diz, me traga água, não me traga cachaça, não me traga cerveja, não me traga vinho do homem, me traga água. Jesus mostrou ali que água, ela é insípida, incolor e inodora. Então, ali ele chegou e pegou e mostrou. Ele queria dizer, eu sou a água da vida. Vocês não têm que beber vinho para se embriagar. Porque aquele que bebe o vinho, né, de Satanás, ele fica embriagado. Ele comete loucura diante de Deus. Então ele é condenado por isso. Então vocês têm que beber água, né? Eu sou a água da vida. Mas porém, essa substância que é vinho, esse vinho que eu estou te dando, né? Que Satanás criou aí o vinho do pecado, então eu estou te dando, e este vinho simboliza-se, né, neste momento agora, que o meu sangue futuramente, que haverá com a primeira ceia, ou a última ceia, aliás, ou a primeira ou a última também. Então veja bem que naquele exato momento, né, as pessoas beberam e ficaram sóbrios, com certeza. Então Jesus mostrou uma transformação em vinho ali, porque ele disse que você pode ver que também quando furaram Jesus lá na cruz, saiu o que? Sangue e água, né? Saiu sangue e água. É muita coincidência Jesus transformar água em vinho, não é verdade? Então, quer dizer, tinha as duas, a água ali tinha vinho, né? E o vinho ali simbolizava, como eu disse para vocês, o sangue de Jesus no futuramente também sendo derramado para purificar a todos que a ele recebesse. Era essa mensagem que Jesus estava passando, mas o povo não entendia. Mas, naquele momento, voltando à mesa de Santa Ceia, Jesus então distribuiu, cortou os pedacinhos e deu um pedaço para cada um. Então Jesus disse, vai multiplicar esses pedaços, porque cada um, se você ganha, eles venceu no meu corpo. Então, Jesus então formou um corpo no mundo inteiro. Então temos muitas igrejas, mas porém tem crente relaxado, que na verdade não tem o temor de pegar no pão e no cálice. Toma em pecado, prostituindo, bebendo. Então, quer dizer, Jesus chama ele de Judas, porque ele está comendo algo santo. Então, quer dizer, quando uma pessoa come algo santo, esse algo se torna um veneno na vida dele.
pior do que um era-rato, pior do que um chumbim, pior do que uma picada de serpente mais venenosa do mundo. Então o sangue de Jesus, nesse caso, já vai, ao invés de abençoar ele e ele se firmar, por isso que muitos não firmam, porque eles vivem pecando e vai participar de ceia. Então veja que quando Jesus ali deu o vinho, deu o pão, né, espalhou o pão, então esse pão representa o corpo de Cristo. Então nós somos a partícula de pão que o Senhor Jesus agora virá a juntar no arrebatamento. É isso que Jesus está falando. Ó, estou distribuindo vocês, mas na geração dos 70 eu vou vir a juntar todos vocês. Eu quero chegar aqui, eu quero não ver 12, eu quero ver milhares de partículas, milhares de pedaços de pão que se tornam meu corpo. Porque um corpo físico, no caso, ele tem que ter sangue. Então, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, o que acontece? Então, no entanto, nesse caso, como aconteceu de Jesus chegar a fazer aquele vinho, transformar o vinho, né, e ele levar o vinho para a mesa para ser ceado com seus discípulos, ele estava espalhando ali a sua igreja, né, ele estava ali espalhando a igreja da graça, correto? Não é dessa internacional da graça aí não, irmão, né? Nessas igrejas, portas de sinagoga do diabo, não, né? É justamente a igreja da graça, que é só uma. E esta igreja da graça, lá em Apocalipse, chama-se Filadélfia. É essa igreja. Não essas porcarias, esses fundos de quintal, esse chiqueiro, aonde apacenta os bodes, apacenta os porcos, porque eles só sabem olhar para baixo, só que lhe interessa o tesouro dessa terra. Para cima, porco não olha. Porco não olha. Os porcos não olham. Então veja aí que nós vemos aí acontecendo então que a igreja do Senhor, da graça do templo da graça do templo da graça do Senhor Jesus, nasceu, né? E no meio dessas, né, sabemos que algumas têm tubiado. Você veja aí que você pode dar uma olhada que, na verdade, cerveja. Você veja, né? Você veja. Então, veja bem. Então, você pode dar uma olhada que, na verdade, do meio daqueles 12, alguns eram infiéis, mas levaram ainda a palavra de Deus. Mas alguns destacou mais, né? Por exemplo, João, né? Pedro, um pouco Tiago, né? Você pode ver que Mateus, né? Judas um pouco, só um livro. Então essas pessoas que na verdade não andam na palavra de Deus, eles vão destacar menos. Jesus então distribuiu as 12 tribos, as 11 tribos. E ele deixou para formar as 12, né? Ele já tinha formado uma, que seria a Babilônia, que saía do meio do povo de Deus. Então, irmão, a Babilônia tem que sair do meio do povo de Deus, não o povo de Deus entrar na Babilônia, né? Então, se entra na Babilônia, também é chamado de hipócrita. Então, veja que na Santa Ceia do Senhor, o que aconteceu? Aquele apóstolo, Judas, foi lá trair Jesus. E Jesus, repartindo o seu pão, deu um pedaço a cada um. E por isso que ele diz que toda vez que nós repartimos, nós estamos lembrando da morte de Cristo, para que nós não esqueçamos também do arrebatamento. Porque quando ele vier, lembra que ele dá a Santa Ceia, o pão para os discípulos? E aí ele fala, estou te dando a Santa Ceia, cada pedacinho é uma igreja. Você tem que crescer no mundo. Quando o Senhor da Seara vir, ele vai colher 100, 1.000, 2.000, 10 milhões, né? Então essa é a razão. Então muitas pessoas recebem sua função e ficam enterradas. Muitas pessoas recebem sua assunção e não querem saber. Não é verdade? Mas eu vou te dizer uma coisa para você, né? Nesse momento, quando Jesus ali, ele distribuiu, ele estava dizendo o significado. Esse pão é eu. Eu estou sendo despedaçado agora para que possa cada um participar. Então, daqui a um tempo, nós estaremos chegando. O sangue era a confirmação do que ele iria morrer e nós poderíamos beber esse sangue, não sangue do diabo, né? Não cálice de Satanás, porque o cálice de Satanás é da meretrizes. São esses que essas pessoas vão lá, até criança também vai lá e bebe, né? Então, realmente, o que eu quero dizer para você é o seguinte, o significado é que a Santa Ceia, aquele pão que Jesus ele chega e ele parte, dá aos discípulos, ele está dizendo, é eu sendo despedaçado. E eu estou voltando para juntar o meu povo. Cada pedaço de pessoa é um povo dele. E quando ele voltar, os discípulos deu milhões e milhões de almas, né? Então esta é a razão.
Que Deus abençoe a todos vocês. A paz do Senhor. Deixa o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo. Amém? A paz do Senhor. Fui. Fui e vou para a glória em nome de Jesus. Eu fui. Eu vou para a glória. Que Deus abençoe a todos vocês.